Oficina do Diabo é uma produção da Brasil Paralelo que tem gerado uma série de discussões. Tem aqueles que amam, tem aqueles que odeiam, tem aqueles que não têm uma posição definida. E o que eu achei do filme? Depois da vinheta. Olá, você minhas boas-vindas a este vídeo. Aqui nós vamos comentar sobre a obra Oficina do Diabo, uma produção nacional da Brasil Paralelo, uma produção totalmente independente. É louvável dizer que é uma produção nacional feita e financiada totalmente pelos assinantes da plataforma de streaming da Brasil Paralelo. Esse filme é até difícil dizer qual é o gênero dele, né? Ele é um filme cristão, ele tem uma teologia assumidamente católica e ele traz uma mensagem sobre espiritualidade e, diferentemente do que eu comentei anteriormente do filme Nefários, ele não seria de fato um terror cristão. Ele acaba sendo um filme que fala sobre fé e espiritualidade, fala sobre batalha espiritual, e ele acaba sendo, na sua maior parte, centrado na atuação de dois demônios especificamente. Apesar disso, seria incorreto classificar ele como um terror cristão, que é o que foi feito, por exemplo, com o filme Nefários. Mas ele é uma obra intrigante, tem uma premissa bastante interessante. É verdade que não é novidade, que esse tema já foi abordado em outros tipos de obras, mas a maneira como ele aborda, ela é bastante própria e autoral. Quem conhece as obras da Brasil Paralelo sabe que eles são especializados, e não é um exagero dizer, na produção de documentários. Isso eles de fato fazem muito bem. A produção de documentários é uma especialidade e tem um selo de qualidade da Brasil Paralelo. Esse filme é o primeiro filme de ficção produzido por eles, uma obra nacional, como já dito, e para nós é bastante gratificante. Numa época em que nós recentemente fomos vencedores de um Oscar com o filme Ainda Estou Aqui, temos mais uma produção nacional. Não estou equivalendo os níveis da produção, mas é bom saber que temos tido obras autorais nacionais que têm proposto assuntos temáticos que fogem um pouco daquela vertente de colocar o Brasil como o país da favela, da criminalidade, dos corpos suados e nus, da violência. Temos tido outras temáticas e é importante sair um pouco dessa questão dos caminhos, né, dos polos enviesados, né, muito para a direita, muito para a esquerda. Apesar de a Brasil Paralelo ser assumidamente de direita, o que ela trata aqui não tem lacrolândia, não tem aqui nenhum tipo de forçação de barra. O que ela traz é o tema da espiritualidade, e é muito interessante porque ela se passa em meados da década de 60, e ela é uma paisagem muito peculiar, muito bacana, do estado do Paraná. Eu me identifiquei bastante com boa parte do cenário e do local onde o filme se passa na sua maioria, porque eu nasci no ABC Paulista, nasci na cidade de Mauá, e assim como é retratado no filme, no estado do Paraná, uma região serrana com bastante neblina, e aquela questão da linha de trem e das matas ao redor me lembra muito a cidade onde eu cresci, Mauá, ali muito próximo de Ribeirão Pires, né, uma região serrana ali próxima do litoral paulista, né, quem está em Mauá e vai descer para Santos, por exemplo, passa por Ribeirão Pires, né, tem Rio Grande da Serra, e ali é muito conhecido pelas linhas de trem e pela neblina que vem da serra até a cidade de Mauá. Depois, quando já chega ali São Bernardo, Santo André, São Caetano, regiões mais quentes, indo mais para o centro, já não tem essa presença marcante da neblina, como tem em Mauá, por ser muito próximo da serra. Então foi
mais nostálgico poder presenciar isso na obra do estado do Paraná, que é onde se passa praticamente todo o filme. Mas então, a obra, ela é boa ou ela é ruim? Primeiramente, eu não sou analista da parte de cinema. O que eu conheço de artes cênicas é bastante raso, que é o que eu acabei vendo no curso de Publicidade e Propaganda, que é a minha primeira formação acadêmica, Publicidade e Propaganda. Então nós tivemos ali algum contato com artes cênicas, é verdade. Especificamente na área de fotografia, de rádio e alguma coisa de cinema, mas bastante raso. Então a minha análise vai ser mais em relação à teologia do filme, a mensagem que ele busca nos passar. Apesar de eu não ser católico, mas eu ser de linha protestante, a teologia católica que tem aqui, dentro daquilo a que ela se propõe em relação à influência dos demônios na vida humana, é bastante inerente à fé protestante. Porque católicos e protestantes são de uma linha cristã, tem algumas divergências muito pontuais nas suas teologias, mas a linha cristã e a maneira de encarar o mundo espiritual tem sim diversas convergências. Então a gente consegue comentar muito tranquilamente, apesar de não ser católico mesmo, católico apostólico romano, pegando o termo completo da fé em questão. Eu diria que esse filme ele tem 3 protagonistas, se é que isso é possível, porque apesar de a personagem principal ser a figura do Pedro, o rapaz que é um violonista muito talentoso, promissor, que começa o filme se destacando e até tem uma proposta para uma gravação de um disco, né, somente com música instrumental de violão. Apesar desse protagonismo da personagem do Pedro, nós temos aqui 2 personagens que estão também com muito tempo de tela e são tão importantes ou quase ali mais importantes do que o Pedro, que são os 2 demônios. O primeiro deles, o mais experiente, o Fausto, e aqui é uma clara referência à obra cinematográfica da década de 60, que é a obra Dr. Fausto, que fala sobre um médico alemão que vende a sua alma para o demônio Mefistófeles. Então, o primeiro demônio mais experiente aí seria Fausto, e o segundo demônio é o demônio Natan, que é um demônio iniciante nessa área de atuação, de influência aos humanos para que eles tenham ali atitudes condenáveis de maneira com que eles percam as suas almas, ou as almas deles sejam conquistadas pelo mundo das trevas ali. E sempre que esses demônios se referem, por exemplo, a Deus, aos seus anjos, a, vamos dizer assim, o lado bom da força Jedi, eles chamam de a concorrência, nosso concorrente, a concorrência. É interessante essa abordagem dos termos sempre muito corporativos, o mundo dos negócios. É usado diversas vezes a palavra propaganda, o marketing, o merchandising. Então são termos que falam sobre a sugestionação. Então nós temos aí 3 personagens muito importantes. É muito importante também a figura da mãe do Pedro, que inclusive ela faleceu logo após o término das gravações do filme e não teve oportunidade de ver o filme ser lançado oficialmente. Ela faleceu em 2023 e o filme foi lançado agora, em 2025. Ela não pôde assistir ao lançamento do próprio filme, o que é uma pena, porque ela está muito bem na personagem que lhe foi proposta. Apesar de ser uma interpretação sutil, ela passa uma verdade da realidade das mães que têm fé e das mães que olham para o filho, que até a própria parábola do filho pródigo é mencionada pelo Davi, amigo do Pedro, que é aquele filho que sai para o mundo com uma boa reserva conquistada pelos seus pais, gasta tudo, perde tudo, porque pródigo é gastador, né? Uma curiosidade aí, o significado de pródigo é o filho gastador. Então, às vezes as pessoas usam erradamente esse termo, o pródigo retorna para casa.
isso é verdade apenas se ele tiver retornado depois de ter gastado todas as economias dos seus pais. Então, o Davi, amigo do Pedro, uma outra personagem com uma relativa importância, eu vou comentar um pouquinho mais daqui a pouco, acaba comparando ele como o filho que realmente gasta as economias dos seus pais e volta para casa, e aí tem que conviver com aquela realidade de morar com a mãe numa cidadezinha pequena. Então a personagem da mãe do Pedro, ela é muito importante, e tem ali Davi e tem também a moça por quem o Pedro é apaixonado, e fica claro que ela usa ele ou quer embarcar no talento dele. E ela tem duas intervenções aqui no começo do filme, e mais ou menos lá para o final ela tem uma segunda intervenção quando ela volta para a vida dele, quando ele já está num outro momento, num outro relacionamento, vivendo uma outra realidade, e ela reaparece, que também é uma estratégia de sugestionação do demônio ali, né? O Nathan, ele acaba se gabando por ser uma boa estratégia que ele usa. Enfim, sobre as personagens, você tem essas. Tem uma grande importância dramática da ausência do pai do Pedro. Ele está sempre sendo mencionado, mas durante o filme ele já está morto. Ainda assim, a personagem do pai do Pedro tem muita importância por ter sido um herói de guerra. Ele até salva a vida do dono da rádio, onde futuramente o Pedro viria a trabalhar, e também seria seu sogro. Mas esse senhor o senhor Valério, né, tem a vida salva pelo pai do Pedro, que olha só o nome dele, Miguel. Mesmo morto, a personagem do pai do Pedro é muito importante e tem muita influência sobre as atitudes, as decisões e o dia a dia do Pedro e da sua mãe, que moram numa casa simples no estado do Paraná. Bom, o filme em si, essa parte agora tem alguns spoilers, né? Eu vou comentar o filme de maneira rasa e vou falar um pouco sobre a teologia dele. E é importante que você acabe tendo as suas próprias experiências e as suas próprias leituras acerca das nuances que o filme apresenta. O Pedro, logo no começo, então, ele tem uma apresentação de violão bastante bem sucedida, que acaba lhe rendendo um contato para um possível contrato de ele gravar e ele viajar para gravar. Ele é muito bom no violão clássico. Eu me lembro até uma referência do filme Crossroads, né, a Encruzilhada, que o Ralph Macchio, né, o Daniel San do Karate Kid, ele é muito virtuoso no violão clássico. E aí você vai ter toda a participação da questão do demônio, da metade pro final, né, aquela questão de vender a alma na encruzilhada para ser um grande músico, né, do blues, e no final aquele duelo do Ralph Macchio com o Steve Vai, né, que é sensacional. Então acabei pegando essa referência desse filme, mas quando o Pedro está no bar comemorando com alguns amigos essa boa apresentação musical, inclusive com essa namorada que claramente embarca no talento dele e trata ele mesmo como um objeto comercial, fica muito claro isso na maneira como ela se posta com a sua voz e que se porta em relação a ele, na presença inclusive dos seus amigos. E você observa alguns bancos atrás ali no próprio bar, já tem ali um ser, uma entidade que você percebe que é uma entidade espiritual, porque determinada cena, de longe, ele movimentando os lábios, dizendo algumas coisas, influencia no Pedro, tratando como o garçom que está ali no meio dos amigos dele. Então você fala, bom, se ele tem o poder de sugestionar, então certamente ali é uma figura do demônio, né? Que até esse momento é a primeira aparição dele, mas você entende quem ele é, até porque em seguida que tem essa proposta do Pedro fazer um contrato e gravar com uma pessoa que se interessa pela sua apresentação, você tem ali um pequeno salto de tempo, aonde o Pedro já perdeu tudo, aonde ele já gastou as suas economias, e aí ele precisa voltar para a casa da sua mãe, no estado do Paraná, para morar com ela. E aí você tem um amigo dele, o Davi, conversando com ele. É interessante que o Pedro, apesar de eles serem católicos no filme, o Pedro vai chamar o Davi de pastor. Fala, tá bom, pastor,
que o Davi fala, olha, a sua história parece muito com uma história que tem na Bíblia. E aí o Pedro fala, tá bom, pastor, você vai pregar para mim? Qual é a história? Aí ele fala a parábola do filho pródigo, né, que está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. E aí você vê uma referência protestante, né? E Pedro está voltando para a casa da sua mãe e você percebe então que aquela entidade que estava no bar está agora ali no quarto da casa da mãe do Pedro com o Pedro, está presente com eles na cozinha. E você percebe ali alguns conflitos, o que é natural de um filho extremamente talentoso, considerado um gênio. A própria entidade do demônio Natan vai dizer para o Pedro que ele é um gênio, que ele não deveria estar na casa da mãe dele, que isso é humilhante e que aquela cidade ela é muito pequena diante da grandiosidade do talento que ele é, que aquilo ali não é lugar para ele. Bom, mas ele está ali porque ele teve atitudes que levaram ele até ali. Então, essa relação da mãe do Pedro e do Pedro é um processo de adaptação das duas partes. A mãe do Pedro tem que se adaptar novamente a ter um filho já grande agora, um homem formado e já com uma bagagem psicológica e um fracasso trazidos nessa nova bagagem. Ela tem que se readaptar a ter um homem em casa e ele precisa ajudar com as contas em casa. O filme vai mostrando que eles estão com problemas financeiros, né? E o Pedro precisa se readaptar porque é um homem velho já, um homem grande, formado, com uma bagagem psicológica, com toda essa questão do fracasso, ter que voltar para a casa da mãe e voltar a viver numa casa onde as regras são as regras da mãe. Ela exige algumas coisas dele, ele morando lá, como ajudar ela com tarefas de casa, coisas de homem fazer, né, como trocar chuveiro, telhas quebradas que ele precisa trocar, procurar um emprego, trabalhar numa rádio, trabalhar numa mercearia, coisas do tipo, né? Ele tem que se readaptar a voltar a ser o filho que está debaixo das regras da casa da mãe. E isso, naturalmente, gera vários conflitos. E é interessante porque surge a figura do Fausto, esse demônio mais experiente, que ele acaba tecendo algumas críticas à metodologia, e essa palavra é importante no filme, a metodologia que o Natan usou para conduzir o Pedro à perdição, né? Porque o intuito é fazer a pessoa se perder de maneira que eles conquistem a alma dessa pessoa ao final da trajetória da pessoa, né? E é interessante como que o inferno é retratado como uma repartição pública, né? Tem escritórios, tem encarregados, tem subordinados, tem arquivos com fichas, com relatos da vida das pessoas, as pessoas que eles conseguiram conquistar as suas almas para o inferno, e eles também têm conhecimento sobre a vida das pessoas que eles não conseguiram conquistar. Então o Fausto aparece como esse tutor do Natan, e ele tem falas muito interessantes. O demônio Fausto tem algumas falas muito, muito importantes mesmo, e ele vai trabalhando a metodologia de com que intensidade você insinua algumas coisas, em que momentos você intervém numa discussão de família, traz situações do passado para que aquilo vire discussão, em que momento você pega as frustrações e usa para jogar na cara da pessoa. Isso é muito interessante porque gera uma primeira discussão de o quanto dos nossos deslizes do dia a dia são motivados porque nós recebemos, aceitamos e aplicamos essas sugestões e discutimos com as pessoas ao nosso redor. É importante uma discussão aqui de que isso não é uma justificativa, um pretexto, uma desculpa para dizer que nós não temos responsabilidade nos nossos erros, que tudo é sugestão do demônio. Isso, principalmente no meio protestante, e aqui eu faço uma meia-culpa, existe uma fala corriqueira de que, na verdade, os erros das pessoas são ações do diabo. Aqui você foi usado pelo inimigo, o inimigo te usou, o diabo é sujo, o diabo armou para você, o diabo fez isso, o diabo fez com que você fizesse isso. Quando, na verdade, o filme apresenta o que eu entendo teologicamente ser a maneira correta, que é uma reencenação do que ocorre no Jardim do Éden,
quando sim, existe uma sugestão da serpente para Eva acerca do fruto que eles não poderiam comer, mas no fim das contas a decisão era de Eva. O filme deixa isso claro, como existem sim as sugestões, as estratégias, a propaganda, que é um termo muito usado no filme, dos demônios para com as pessoas nas situações do dia a dia, mas a escolha, a decisão ainda é das pessoas de ceder a essas sugestões ou não. Então é muito interessante isso. Existem obras aqui que você pode beber muito da fonte de C.S. Lewis, como por exemplo o livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Eu não tenho um exemplar dele aqui agora, eu tenho somente a Abolição do Homem, mas agora para mostrar eu não tenho, mas eu vou colocar na edição a capa do livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que é uma obra de C.S. Lewis, né, um autor cristão católico, é o mesmo autor das Crônicas de Nárnia, evidentemente que muitos conhecem o nome e as suas obras cristãs, mas é muito presente essa sugestão constante em todos os atos, coisas moderadas, coisas jamais intensas, porque de fato não há uma intervenção definitiva do mundo espiritual, há sugestões. E uma coisa que o filme não mostra aqui, eu ainda tenho dúvida se foi uma boa escolha narrativa ou não, mas não mostra, por exemplo, a abordagem do lado da luz, o lado da espiritualidade, da bondade de Deus e dos anjos. Essa intervenção do lado da luz, ela não é apresentada. Tem situações aqui muito interessantes sobre a atuação do lado da bondade, da espiritualidade, do lado da bondade, do lado de Deus, que são momentos de cânticos, onde o próprio Fausto tem uma hora que ele fica extremamente irritado. Os cânticos congregacionais irritam os demônios, mas a cena que mais me pegou é quando o Pedro está na missa com a mãe dele e o momento que o padre toca um sino, que é para eles tirarem ali um momento de oração. Até aquele momento, os demônios estavam todos dentro da igreja, cada um observando a pessoa em particular com quem eles estavam dando acompanhamento, que é um detalhe importante também, que mostra que há um demônio designado para acompanhar cada pessoa em particular para tentar conquistar a sua alma. E aí, nesse momento que eles estão ali na missa, os demônios estão dentro da igreja, nas laterais, como se fossem galerias, né, observando as almas que eles estão particularmente acompanhando. No caso, o Natan está acompanhando Pedro, tendo essa mentoria meio que contra a vontade ali do Fausto. O Fausto, na sua experiência, na sua fama de demônio com um grande número de almas conquistadas para o inferno, acaba sendo uma figura não confrontada pelo Natan, porque existe prestígio, existem resultados que depõem a favor do Fausto. Então o Natan meio que pega essa mentoria, essa tutoria e fazer o quê? Vamos aprender com o cara. Lá na frente vai ter uma questão de uma reviravolta sobre se esses resultados do Fausto são confiáveis ou não, tá? Pra gente aqui na nossa discussão não faz diferença. Que eu abro um parênteses aqui, que eu até acredito que essa trama do Fausto e do Natan, de o Fausto ele ser um cara de resultados, mas na verdade não era bem assim, os resultados eram meio mequetrefe, né? Tinha muita mutreta ali, e aí o Natan acaba ficando obcecado em perseguir esse histórico, esse currículo do Fausto para saber se ele era tudo isso, e fica investigando os resultados, as almas que ele conquistou, para no final depois ele entregar o Fausto e falar assim, olha, no fim das contas o cara não tinha esse resultado todo. Essa trama para mim pareceu mal conduzida e principalmente mal resolvida. Porque vamos pensar numa lógica. Se o Fausto dizia que tinha X resultado de almas conquistadas, como é que no final o Natan prova que ele não conquistou esse tanto de alma que ele tinha dito? Como é que no inferno não repararam que essas almas que o Fausto diz que conquistou não estavam ali? Então me pareceu uma trama ruim, é um elo fraco do filme, eu diria. Acredito que sem essa trama, se você focasse apenas na sugestão e no acompanhamento
da vida do Pedro e tudo que estava ao seu redor, e esse demônio aprendiz com esse demônio experiente dando essa mentoria, o filme conduziria bem. Tem até uma trilha de uns guerrilheiros ali no estado do Paraná, que são revolucionários ali, que são pessoas ali que têm as suas causas, a sua bandeira própria, seus interesses próprios, que são de fato os vilões do filme. Essa trama me pareceu também desnecessária, até que no último ato do filme ela acaba entrando na história do Pedro e tem um desenvolvimento importante. Como nós já estamos tratando os spoilers do filme, no final essa guerrilha acaba entrando na vida do Pedro, que vai fazer com que ele acaba fazendo com que ele tome um tiro ali e fique em coma, que é onde tem a última decisão sobre se ele vai para o lado dos demônios ou se ele fica com a fé dele. Então essa trama secundária da guerrilha, para mim, ela era totalmente descartável, até que no final, no último ato, ela tem uma importância ali que você fala, tudo bem, teve um papel importante para esse fim. Mas a trama dos dois demônios e do Nathan pesquisar se o Fausto tinha resultados me pareceu desnecessário, não acrescentou coisa alguma ao filme, eu diria. Eu prefiro ficar com essa imagem, essa personagem do Fausto como demônio mais experiente, com resultado, com bagagem. Para mim está muito mais tranquilo isso, não justificou. No final, o Nathan acaba sendo o cara que vai treinar a nova fornada de demônios recém-integrados a esse sistema corporativo de conquistar almas para o inferno, e ele acaba sendo ali o coach, né, o grande tutor dessa nova safra. Então me pareceu meio apressado isso, não me agradou essa parte, tá? Eu considero isso uma das partes muito problemáticas do filme. Mas sobre a espiritualidade é interessante essa parte que os demônios estão dentro da igreja. Os católicos talvez não, talvez se fosse um filme protestante, acho que evangélicos ficariam mais escandalizados pelo fato de demônios terem livre acesso para circular dentro dos templos, né? Mas confesso que é polêmico o meu posicionamento. Eu acredito que tem situações em que isso não é assim tão ficção, mas isso acaba sendo verídico em algumas situações bem específicas e bem pontuais. Tá? Essa questão de o demônio não entra só porque é um templo religioso, aqui eu tô mais para aquela linha do filme Advogado do Diabo, que o diabo não só entra na igreja, como ele coloca o dedo ali na água benta e borbulha, né? Então eu entendo que ele tem acesso até certo ponto, dependendo muito mais das pessoas que estão dentro do templo dando esse acesso, que eu entendo que é um ponto positivo do que esse filme aqui demonstra. E aí a parte que eu dizia, o padre toca o sino, quando eles vão tirar esse momento de oração e vão ajoelhar, os demônios que ali dentro estão não conseguem permanecer ali. E eles apressadamente se retiram e ficam para o lado de fora. O que para mim é um grande acerto do filme na questão teológica, porque de fato os joelhos no chão e a oração dos justos é extremamente poderosa e abre um canal de conexão para quem tem espiritualidade, para quem crê, especialmente para quem é cristão, mas pessoas que de repente têm outras crenças que não cristãs. Eu estudo, né, religiões, eu estou graduando ciência da religião, e um ponto comum entre muitas das crenças é que no momento em que você tira para poder conversar com aquele que é o alvo da sua crença, a divindade a qual você serve, você crê, é de fato um momento muito poderoso, onde é criado um elo de conexão entre o material e o imaterial, o físico e o espiritual. E essa cena é a cena que mais me pega no filme, e ela me traz assim um certo arrepio da autoridade no mundo espiritual, que tem autoridades inegociáveis, tem autoridades irrevogáveis. O momento da oração de um fiel com aquele que é objeto da sua fé é um momento poderosíssimo. E essa cena, os demônios se retiram depressa da igreja, diria que até meio que apavorados, assim, para não ficarem ali quando começarem as orações. Isso é muito interessante.
O filme, então, ele vai trazer muito dessa sugestão, e o Pedro vive nesse conflito sobre as vontades da fama, do sucesso, os prazeres dessa vida de sucesso e a vida simples de fé com a sua mãe numa cidade menor. O fato dele se apaixonar pela filha do seu Valério, dono da rádio, e começar um relacionamento com ela, que é uma moça mais simples, devota também, de fé, uma moça humilde, traz um peso dramático importante também, que mostra para o Pedro que numa vida simples, uma vida de fé, você consegue encontrar o equilíbrio e a paz interior necessária para viver bem consigo e com o sistema, né? O ecossistema, física e espiritualmente falando, que está ao entorno dele, né? A cidade pequena, simples, a vida simples, humilde, um emprego mais simples, a convivência com pessoas humildes de fé. É interessante como que isso tudo caminha. A construção que é feita de quando Pedro chega na cidade para as interações que ele tem ao final do filme são, até certo ponto, bem colocadas. Uma parte que me incomoda bastante é o começo, logo quando ele chega na cidade. Ele vai com um amigo dele para uma biblioteca, né, o Davi, que é esse cristão mais estudioso, né, ou pelo menos é o que o filme tenta mostrar pra gente. Me parece um pouco problemático, porque foi uma cena que eu gerei uma grande expectativa nela, né? Até o Felipe Folgose, ele faz ali uma personagem de um grande intelectual, ateu, ao que tudo indica, pelo tom da abordagem dele sobre a questão existencial, não só do universo da criação, mas do ser humano. E ali começa-se uma promessa de que vai haver ali uma palestra e vão haver ali argumentos e até um debate. Não que eu esperasse que o filme se aprofundasse nisso, mas eu esperava que o filme tratasse isso com um pouquinho mais de tempo de tela, porque começam questões muito pertinentes dos ateus sobre a existência, sobre se Deus existe, quem criou Deus, por que é que o padrão que a gente tem de moral, as normas de moralidade, por que é que esse padrão vem de Deus e não pode ter vindo dos próprios seres humanos? E por que eu criei uma expectativa nisso? Tem 3 obras específicas que eu estou lendo que até tem um pouco do conteúdo delas mencionado nessa aparente instigação ao debate por parte da personagem do Felipe Folgose, que ele instiga um debate sobre existencialismo e até tem ali o Davi, depois que houve uma introdução do palestrante, ele pede oportunidade e gera um questionamento acerca da questão da existência de Jesus como personagem histórico em comparação, por exemplo, a Alexandre o Grande, que é muito interessante sobre essa distância dos escritos. Ele vai dizer, por exemplo, sobre o Evangelho de Marcos, que ele é um documento escrito 25 anos após morte e ressurreição de Jesus. Essa é a data com que o Davi trabalha, a data com que eu trabalho nos estudos teológicos, que tanto que eu faço faculdade, que eu dou aula, quanto que eu assisto aula, nós trabalhamos com a datação de 30 anos aproximadamente da morte e ressurreição de Jesus para o escrito do Evangelho de Marcos. Enquanto que um documento que menciona o conquistador macedônio, Alexandre o Grande, ela data de 300 anos após a morte dele. Então, Davi questiona essa distância dos escritos. E me pareceu até certo ponto promissor, mas não se ateve muito a isso, porque a narrativa já vai para o Pedro, que de maneira desinteressada conversa com uma moça com quem ele está flertando ali, enquanto a palestra está rolando e está tendo esse debate. O Natan e o Fausto vão comentando sobre qual seria a melhor estratégia de tirar o Pedro daquela discussão, para que ele não tivesse um interesse despertado pelo assunto, e como dispersar ele no meio da palestra para ele sair, e aí entra essa moça por quem ele começa a flertar e tal. Mas eu esperava alguma coisinha pelo menos a mais dessa discussão, porque, como eu disse, eu estou lendo ao mesmo tempo 3 obras de escritores ateus sobre a questão existencialista, sobre Deus, enfim. Eu estou lendo do Bertrand Russell, Porque Não Sou Cristão, que é uma obra bastante interessante.
o famoso Richard Dawkins, Deus, um Delírio, que é uma obra provocante, né, pró-ateísmo, e uma obra pró-ateísmo mais científica, Sapiens, da trilogia do Yuval Harari. Ele tem Sapiens, Homo Sapiens, Homo Deus e 21 Conselhos para o século XXI. Eu tenho lido essas obras pró-ateísmo porque é muito fácil você querer argumentar com alguém sobre a sua fé, desde que os dois tenham como base o mesmo livro, né? A fé dos dois esteja fundamentada na mesma obra literária. Mas como você argumenta sobre fé, sobre existência, sobre a possibilidade de um Deus, com uma pessoa que não tem o mesmo livro de fé que você, para você argumentar? Então você tem que trabalhar no campo da ciência aceita por aquela pessoa com quem você debate. Voltaire, ele diz isso, né? Você quer discutir comigo? Tudo bem, diga quais são os seus termos. Então você vai ter questões existencialistas que, para você conversar com alguém que não crê na Bíblia como um livro confiável para ser fonte de argumentos para um debate, você precisa saber onde argumentar com ela. Eu esperava um pouco mais dessa cena da biblioteca e da palestra e do debate. Confesso que fiquei bastante frustrado, mas o objetivo aqui era dispersar o Pedro e isso é apresentado. De fato, ele vai para uma lanchonete e ali ele acaba não ficando para o debate, mas ele fica focado nessa moça com quem ele está flertando. Nessa cena eu confesso que aí eu senti falta dos incríveis diálogos presentes no filme Nefários. E eu vou mencionar muito ele nesse vídeo porque é uma obra que eu já disse que me agradou demais, porque ela é 100% fundamentada num bom diálogo entre um psiquiatra e um homem que está possesso por um demônio. Então o diálogo é do psiquiatra com o próprio demônio e os argumentos do demônio são excelentes, né? Eu confesso que talvez essa régua do Nefários me gerou uma expectativa que eu exigi demais desse filme Oficina do Diabo e ele não correspondeu. Bom, para nós ficarmos, para sermos um pouco mais objetivos aqui, o Pedro ele acaba tendo, entre idas e vindas, uma aproximação com a igreja, com a fé, com a sua mãe. Essa moça por quem ele se apaixona acaba contribuindo bastante. E ele acaba ficando mais virado para o lado da espiritualidade. Uma coisa interessante é que durante todo o filme, o Nathan ele fica tentando fazer com que o Pedro abandone os momentos de oração, porque o Pedro ele tem um momento de oração dele sempre ali. É até interessante que ele está tentando recitar uma oração em latim, mas ele esquece as palavras, isso causa dispersão e frustração dele. O próprio Fausto tira sarro disso, ele fala, olha, não sabe nem rezar em português, que dirá em latim, né? Então o Pedro ele meio que tem essa raiz tradicional da sua fé cristã católica, que ele acabou que não abandonou. Ela só ficou muito ali nas camadas para trás do que ele colocou como prioridade, que era a fama, o sucesso, a sua música, enfim. Bom, no fim das contas, quando o filme chega ali num terceiro ato, existem algumas questões da mãe dele sobre um aborto que ela teve, que o Fausto fica tentando conquistar a alma da mãe dele, mas não consegue. Tem uma cena até emblemática que uma cobra coral tá vindo ali para atacar o Pedro, quando ele tá ajudando a mãe dele a cuidar ali do jardim deles e tal. E a mãe dele pisa, né, na cabeça dessa cobra e ela consegue ver o Fausto ali na cerca. É interessante porque é uma clara referência a pisar a cabeça da serpente no jardim ali, de Gênesis 3, né? Então, a figura da mãe do Pedro é muito importante e ele ver ela com sua saúde debilitada, fragilizada, precisando de tratamento, como o próprio Fausto disse para o Nathan, olha, essa questão de cuidar da mãe, a debilidade física, ele vê ela como uma pessoa fraca que precisa de cuidado e de amor, pode aproximar eles, isso é perigoso. E esse laço de mãe e filho realmente é muito poderoso e espiritualmente tem um peso. A própria palavra de Deus ela nos ensina isso, sobre a importância da figura da mãe na criação do filho, né? Isso é muito presente nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, especialmente ali no Novo Testamento,
especialmente as recomendações de Paulo a igrejas como Éfeso, por exemplo, né, quando ele fala sobre os filhos e o obedecer e respeitar as suas mães, né? Então tem toda a cena do último ato ali, quando os sobreviventes restantes da guerrilha entram na rádio meridional ali do Seu Valério, onde o Pedro e seus amigos trabalham, para usar ali o meio de comunicação da rádio para emitir um comunicado para a população e para dizer ali a sua bandeira, os seus ideais e fazer exigências ali, né, do governo, enfim, onde tem ali a questão do tiroteio. Um amigo ali do Pedro acaba tomando um tiro na cabeça. No final a gente vê que ele acaba sobrevivendo, mas o Pedro, para salvar todos ali, ele vai para cima do guerrilheiro que tem um revólver ali, e a gente depois fica sabendo que ele toma um tiro porque ele já está em coma. E essa cena é interessante como eles abordam a questão da estação de trem, e ele entra no trem e aí ele acaba sendo bombardeado de argumentos e de propostas e sugestões do Natan para de fato conquistar a alma do Pedro, porque ele está ali entre a vida e a morte, ele está em coma. Enquanto ele está no trem ali conversando com o Natan, você vê que no mundo físico ele está em coma e o pessoal está em volta ali esperando para ver se ele se recupera ou não. Enfim, caminhando aqui para o final do comentário do filme, você tem ali de fato a escolha do Pedro em não abrir mão da sua fé, a fé da sua mãe, do seu pai, não abrir mão dessa fé em Deus, e acaba recusando as propostas do Natan. Então é onde o Pedro ele vem a falecer, mas pela cena de que a porta da frente do trem se abre e ela dá acesso a uma área iluminada que é o lado externo do trem, e uma figura também iluminada busca ele, entende-se que ele foi para o lado bom da força, né? Foi para o céu, para o paraíso, enfim. E o Natan fica muito aborrecido e contrariado, e aí você tem o Fausto querendo ali tripudiar com a cara dele, e aí o Natan joga na cara do Fausto as acusações e as provas de que ele não é esse cara todo que conquistou esse monte de almas. O Fausto acaba ali sendo encapuzado e levado, retirado do trem, e o Natan acaba meio que sendo promovido. A gente entende isso porque no final do filme ele aparece como novo tutor agora de uma nova safra de demônios iniciantes. Isso não me agradou nem um pouco, esse arco dessa competição interna entre os dois demônios para mim foi mal desenvolvido, na minha opinião pelo menos, tá? Mas no que importa aqui, até o filme termina com uma citação de 1 Coríntios 10:13, né? Nenhuma tentação veio sobre nós que não fosse humana, ou pelo menos dentro do limite suportável pelos humanos, né? Mas Deus é fiel para que também, juntamente com a tentação, ele dê o escape, ele não permite que a gente seja tentado além do que a gente pode suportar. E por que isso é importante? Talvez se não tivesse essa menção bíblica no final do filme, o apelo da sugestão e do livre-arbítrio seria um pouco mais fraco. Mas o fato de apresentar esse versículo é fundamental, porque todo esse contexto de sugestão demoníaca para as atitudes do nosso dia a dia, no meio protestante, e aqui eu tenho lugar de fala porque eu sou evangélico, no meio protestante ela é mais presente nas pregações da igreja, nas campanhas de cura e libertação, os cultos de oração. A batalha espiritual é mais presente no cotidiano do que é falado dentro da igreja, nos cultos e nos ensinamentos, nas escolas bíblicas protestantes, do que, por exemplo, na católica. Não estou dizendo que a católica não fala sobre batalha espiritual. A obra que nós estamos analisando aqui, por exemplo, é uma obra católica sobre batalha espiritual. Tranquilo. Estou dizendo que o conteúdo dos sermões e dos ensinos nos cultos e nas escolas bíblicas sobre batalha espiritual é uma realidade mais cotidiana dos protestantes. Então, meio que assim, um protestante vive bem a sua vida sem assistir esse filme e não muda nada. Ele serve como um lembrete de também um texto bíblico, né, que o diabo ele anda ao nosso derredor, bramando como se fosse um leão, buscando a quem possa tragar. E aí você tem a figura da serpente no Éden sugestionando a Eva, e você tem
1 Coríntios 10, 13, olha, toda tentação que vem sobre nós, ela é de natureza humana. Nós somos tentados naquilo que é possível cair, mas é possível suportar, porque Deus ele é justo e fiel a ponto de não permitir que nós sejamos tentados além do que a gente pode aguentar. Então toda a tentação humana que nós temos, tentação humana no sentido de limites humanos, vontades humanas, desejos humanos, necessidades humanas, que é o que esse filme apresenta. Nós somos tentados naquilo que nós podemos sim cair, mas podemos resistir, que é o que acontece com Pedro no final, que resiste à tentação. Então, para mim, esse versículo fecha bem a obra, porque ele deixa claro que, no fim das contas, nós não somos vítimas de ações demoníacas como se nós não tivéssemos tido nenhuma participação. É importante entender que a decisão sempre está em nosso poder. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos a liberdade de arbitrar sobre aquilo que vamos fazer. Então, no fim das contas, a responsabilidade sempre é nossa. O que é que o filme traz de importante reflexão? Quanto das situações do nosso dia a dia, de discussão, de desavença, de contratempo, de aborrecimento, tristeza, fúria, sentimentos de vingança, de inferioridade, o quanto disso somos nós cedendo às sugestões demoníacas? Então essa é uma boa discussão que o filme traz. De 0 a 10 eu dou para esse filme aí, eu daria 5, né? Porque você tem de 0 a 10, o 5 está no meio. Mas vamos colocar 6, porque ele acaba trazendo um questionamento importante. O quanto das situações do nosso dia a dia não fomos nós que cedemos a essas sugestões demoníacas, porque elas existem, o mundo espiritual ele é real, pelo menos para quem crê. Para quem não crê, ele continua sendo real, simplesmente você não crê e tem uma outra explicação, e está tudo bem. A sugestão ela existe. E quanto também daquilo que nós achamos que é virtude ou mérito nosso, simplesmente nós não cedemos às sugestões e fizemos o caminho natural que Deus esperava de nós. Porque Deus tem duas vontades, a vontade natural, que é aquilo que Deus naturalmente deseja para nós, e a vontade permissiva, aquilo que Deus não deseja para nós, mas permite que nós façamos. É importante esse conceito. Então, de tudo o que esse filme traz, essa discussão para mim é o ponto mais importante. Perceber o quanto do nosso dia a dia são situações em que nós estamos sendo tentados, porque tem uma diferença que é importantíssima. A tentação tem a finalidade de conduzir ao pecado, e ela geralmente é de ordem demoníaca, porém Deus permite dentro do limite que é suportável para nós, conforme 1 Coríntios 10, 13. Então a tentação tem finalidade de conduzir ao pecado, e ela é de ordem demoníaca, permitida por Deus dentro do limite que nós suportamos. A provação ela é conduzida por Deus, mas a finalidade dela é o aperfeiçoamento. Então não confundamos tentação com provação. Deus não tenta a ninguém, Deus prova as pessoas. As finalidades são diferentes. Tá? Então é isso sobre a obra Oficina do Diabo, uma produção independente do Brasil Paralelo, uma obra nacional, muito bem-vinda, vale todo o nosso elogio para essa iniciativa de um filme com essa temática, e principalmente porque aqui não houve lacração, eles podiam aproveitar o viés de direita deles e colocar alguma coisa aqui, mas isso fica de lado, eu acho isso louvável. A gente não precisa cutucar esse ou aquele, vamos apresentar as ideias e deixar que as pessoas façam sua análise, né? É uma obra válida, essa discussão é válida, principalmente se você está inserido num contexto que não tem essa abordagem no seu cotidiano. Como eu disse, um ambiente protestante, os cultos durante a semana e fim de semana, mas os ensinos e as escolas bíblicas, esse tema é abordado com uma certa frequência, então para nós acaba sendo meio que parte ali do nosso dia a dia, daquilo que a gente aborda, né? Mas se você não vive num contexto onde esse assunto cotidianamente aparece, vale muito pensar e parar para analisar o quanto da sua vida tem tido discussões que você percebe ao final que foram desnecessárias, brigas que começaram se sabe lá por quê e terminaram sabe lá onde, não produziram nada além de desgaste e tristeza, situações de fúria que você percebe que foi desproporcional à situação,
se ficou muito irado por uma situação desproporcionalmente mais baixa do que o resultado final. É uma discussão válida, é uma análise válida, e essa questão de saber que a espiritualidade influencia no físico, ela é uma questão que a gente não pode deixá-la de lado. E aqui eu faço uma citação da obra de Shakespeare, Hamlet, né? Há muito mais coisas entre o céu e a terra do que supõe nossa vã filosofia. Então, vamos observar com mais carinho as questões do dia a dia e entender que algumas coisas são externas à nossa realidade física, né? E você, comenta aí se você assistiu Oficina do Diabo, o que você achou, você concorda com algumas partes do que eu disse, discorda de algumas. Eu tenho muito mais interesse sobre as partes que você discorda, e faça isso com respeito aqui nos comentários, porque eu tenho certeza que não desrespeitei ninguém aqui na minha abordagem. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado e eu quero te ver aqui no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus.